Oi, pessoal, mais um vídeo do canal Arcanos em Foco. Não, você não está vendo esse vídeo errado. Eu sempre publico às quintas-feiras, mas ontem eu tive um imprevisto e eu não consegui colocar o vídeo na plataforma. Então eu estou colocando hoje, tá? Na sexta-feira, dia 27 de junho de 2025. Nós vamos falar hoje da carta Três de Paus. Eu já falei em vários vídeos aqui que toda vez que eu pesquisar, fazer os meus estudos e tiver links com qualquer coisa assim que a Pamela se inspirou, no que ela se inspirou para desenhar a carta, eu trago aqui. E a gente tem personagem de inspiração dentro da carta Três de Paus, e a gente vai ver isso hoje, porque eu trouxe essa mais uma aula aqui. Então, se você não segue este canal ainda, já começa a seguir, porque se você me encontrou aqui e não é seguidor ainda, é porque você gosta de estudar tarô. E aqui a gente estuda, eu vejo o que vocês escrevem para mim, à medida do possível respondo, tá? Isso com certeza eu vou fazer. Então a gente vai criar aqui cada vez mais uma comunidade. Quem sabe aí num futuro breve eu possa fazer lives para a gente estudar, cada um dando a sua opinião sobre a carta. Vou tentar montar aqui uma coisa bem legal. Mas hoje vamos aí para a carta Três de Paus. Ah, sou numeróloga, taróloga. E se você quiser uma consulta comigo, entra no Instagram, luciana.martins74 e me chama lá que eu dou todas as coordenadas de consulta, valor de consulta para você, tá bom? Vamos lá então para esse compartilhamento de tela que eu faço aqui com você. Temos aqui o primeiro slide. O três de paus, eu tô com a carta aqui porque tem umas figuras, né, que eu vou falar, tal, então é legal de eu ficar olhando aqui para minha cartinha, tá? Então pega a sua aí agora para gente conversar, tá? Bom, o três de paus do planejamento à ação autônoma, explorando a visão de futuro, os desafios da espera e o impulso para agir. Bom, a gente tem aqui paus. Paus não custa falar de novo, às vezes a pessoa está aí começando a estudar, então mais uma vez eu vou falar, paus é ação, paus é impulso, pausa é o sexo, pausa é a vontade de fazer, então é aquela pessoa que tem uma garra, uma coisa assim, aquela chama interna para fazer acontecer as coisas. Então, nesse naipe inteiro, todas as cartas a gente vai ter o desenrolar dessa ação, às vezes um pouco mais contida, às vezes um pouco mais impulsiva, às vezes um pouco mais briguenta, mas a gente tem esse desenrolar aí em todas as cartas do As até o 10, tá? Então, este personagem aqui, que eu vou mostrar para vocês quem é, em quem a Pamela se inspirou de novo aqui, você tem aí a imagem da carta. Então, a gente tem aqui a pessoinha, né, contemplando o horizonte, três bastões cravados no chão, mar e embarcações ao fundo. Lá pequenininho, ó, a gente tem aqui um barquinho, aqui outro barquinho com duas velas. E aqui outro barquinho, lá no fundo da carta. Pega a sua carta aí que você com certeza vai ter isso também. A mão segura um dos bastões. Então, deixa eu ver a próxima lâmina aqui. Então, vou completar, tá? Significados dessa carta. Vai falar de planejamento estratégico, de expansão de horizontes, expectativa ativa, esperança no futuro e visão de médio e longo prazo. Essa pessoinha aqui, você vai ver na lâmina mais para frente, é Antônio. De novo, nesta carta, a gente vai ter inspiração de peça de Shakespeare, que a Pamela se inspirou de novo nesse desenho para uma figura. Então, esta pessoinha aqui é Antônio, tá? Que você vai entender. Então, assim.
Eu já tirei essa carta para muitas leituras diversas. Então, cada hora, por isso que eu falo aqui, você precisa também ter o seu próprio sentimento pela carta. Não basta só eu trazer aqui o que os livros dizem, você comprar um monte de livro e ler, não. Pega o caderno, faz o seu sentimento aí pela carta, o que você está vendo. Pode pesquisar por navio, o que que é. A gente está falando de transição, a gente está falando de levar ou de trazer alguma coisa para você. A gente tem nessa pessoa. Eu fiz um vídeo que é do Seis de Ouros, você procura aqui no canal, onde eu parto também de uma análise de divisão pelo meio da pessoa que aparece na carta. Aqui a gente tem um bastão. Um bastão é o número um. O número um, quando você estudar numerologia comigo, que vou lançar o outro curso, segunda turma, tá? De numerologia, fica aí atento, vou divulgar aqui. Mas quando você estuda o número um, você sabe aí que o número um ele é o Yang, ele é o que começa. Ele, inclusive, é um excelente vendedor, tem lábia, faz negócios, pode ser aí aquele cara representante comercial de uma empresa. Então, a gente estuda muita coisa sobre o número um. E aqui a gente tem esse número um representado aqui por esse bastão dividindo meios, né? Aqui a gente tem o número um, que é a ação, o desenvolvimento, a vontade de seguir em frente, o negociador, o vendedor. E deste lado, a gente tem dois bastões. Então, a gente poderia também partir de uma análise parecida até com a carta que eu fiz aqui, com o vídeo dos seis de ouros, onde a gente tem o número um e o número dois. E o dois, ele não vai sozinho. O dois, ele precisa ser estimulado. O dois, ele precisa de alguém para pensar por ele. Ele não vai sozinho, tá? O número 2. E aqui você pode perceber que a pessoa, o Antônio, já vou falar o nome dele, o Antônio aqui, Toninho, para os íntimos, ele tem a mãozinha aqui num bastão. Ele tá aí, a carta tá dependendo de alguém. Então eu já li, tá? Isso agora é uma percepção minha. Eu já cheguei a fazer leituras onde eu falei para a pessoa assim: olha. Você precisa contar com a ajuda de alguém para te ajudar nisso que você está querendo. Eu já fiz leituras onde, né, na minha percepção, eu não falei da ajuda, mas eu falei que a pessoa precisava ter aí as costas quentes, de repente o pai e uma mãe, porque o pai é o Yang, é o número um, a mãe é o Yin, contando com o número dois. Então aqui tá para trás da pessoa. Então, ajuda que está por trás. Então, eu já fiz leituras onde eu falei sobre isso para a pessoa e deu super certo. Então, o que eu quero trazer para você aqui, abre a cabeça. Abra a cabeça, não fica só no livro. Eu vou bater muito nessa tecla aqui nas aulas, tá? O livro ele é suporte, mas não é o livro que vai fazer você um bom tarólogo ou uma boa taróloga. É a sua percepção. Deixa aflorar aí esses símbolos em você, tá? Então eu já li aqui essa esperança no futuro, visão de longo prazo e tudo mais. Quando o 3 de paus está no negativo, é aquela pessoa que pode esperar demais. É a pessoa que está paralisada, que está fincada aí com esses três bastões aqui fincados na terra. A pessoa não se move, a pessoa não consegue ver saída estratégica para o planejamento dela, para as coisas que ela quer fazer. Ela está com medo, ela não consegue se apoiar em ninguém, né? Você tem essa mãozinha aí apoiada, no negativo, você vai falar tudo que eu tô falando no positivo invertido, né? A pessoa fica presa no plano, ou ela não consegue executar o que tá aí, ela tem vontade, ela tem uma vontade muito grande, mas na hora de fazer, ó.
quen. Não faz, tá? Apego a um futuro idealizado, aquela pessoa que fala, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, mas na hora do vamos ver, como tá no negativo, não faz. Então só fica o quê? Na ideia. Por que na ideia? Parênteses aqui de novo. Olha como é ampla aí esse estudo, né? A gente não tem a carta que é número 3. O número 3 nos estudos da numerologia, é o número da criatividade. É a pessoa que o arroz de festa, é aquela pessoa que gosta de levar a vida com leveza, a pessoa que gosta de ter amigos, que gosta de se relacionar, que gosta da comunicação. Por isso que, inclusive, se você pensar número um, número 2, número 3, a gente dentro do 3 a gente tem o um e tem o 2. Isso não pode ser esquecido. Por isso que eu falo aqui que a numerologia ela é muito preciosa para quem lê tarô, inclusive também com dicas, né, de outros números que estão por trás dessa carta, é uma coisa bem legal. Então tem que estudar, tá bom? A sensação de que falta apoio. Porque você, se você tem a mãozinha aqui segurada naquele bastão e tá apoiando, tá contando com a ajuda de alguém, no negativo você tá sem apoio nenhum, você tá sem a criatividade, você não tá conseguindo se mover, tá? E aí, análise simbólica da imagem. O bastão segurado, né, com firmeza, porque a pessoa está lá grudada. Representa o desejo de apoio ou uma firmeza externa. Alguma coisa vem e te ajuda, né? Mas também tem uma dependência. Preciso de garantias para seguir. Quem é que vai ser minhas costas quentes? Quem é que vai ser meu protetor? Meu pai, minha mãe? Né? Se você estiver falando, o meu irmão e a minha irmã, porque a gente tem dois bastões atrás. Então, eu estou jogando isso aqui porque você tem que liberar isso na leitura, porque a pergunta do seu consulente que vai fazer toda a diferença para você pensar assim, tá? Então, são anotações, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo na vida do consulente. Representa os sonhos e as possibilidades e o horizonte ao fundo, quer dizer, visão estratégica, visão de longo prazo. A pessoa está lá em cima, vendo, pensando, sendo criativa para fazer os projetos, porque ela tem vontade, ela quer fazer, tá? E aí chegamos na lâmina para explicar do Antônio. O Antônio, eu já falei aqui, é uma peça de Shakespeare, né? Um protagonista dessa peça, o Mercador de Veneza. Inclusive, se você quiser, acho que se você quiser procurar mais imagens, eu não posso colocar aqui porque são imagens com pagas, né? Imagem que tem direitos autorais. Mas você pode procurar aí o Mercador de Veneza, que é Alami. Alami. O Mi com Y é um banco de imagens onde vai trazer, inclusive. Se você quiser, você vai perceber que tem o chapeuzinho do 2 de paus, que é a pessoa que ainda estava presa, né, nas ideias, não precisava contar, não sabia, estava com o mundo nas mãos, rodinha nos pés, mas não conseguia ir para frente. Você vai ver tantas imagens desse mercador de Veneza nesse site, mas infelizmente eu não posso pôr aqui, tá? Eu só coloco imagens que são de domínio público, que aí eu não tenho que pagar nada para ninguém, né? Tá? O mercador veneziano bem-sucedido, respeitado e generoso, descrito como às vezes melancólico, sem motivo aparente. Investe seu capital em navios e empreendimentos comerciais. Arrisca-se por amor e amizade ao pedir dinheiro a Shylock para ajudar Bassanio. A peça, tá? Tem uma história. Bassanio era um amigo do Antônio. Só que esse Bassanio, ele perdeu a herança, ele perdeu dinheiro, tá? Ele gastava impulsivamente, né? Aí a gente falando também já do três de paus, né?
o impulsivo. Então, assim, ele perdeu o dinheiro, tá? Esse carinha aí, esse Bassanio. Isso eu tô falando o quê, gente? Na peça, tá? Isso é uma peça teatral de Shakespeare, é uma história aí que envolve, e a Pamela se inspirou nisso. Então, esse Bassanio, que era amicíssimo de Antônio, perdeu dinheiro. E esse Bassanio gostava de uma pessoa, de uma mulher rica, e que tinha uma herança boa aí para receber e tal. Só que para se apresentar diante dessa pessoa que Bassanio gostava, ele precisava se apresentar assim com roupas dignas. Então ele precisava de dinheiro. Só que o Antônio era empreendedor comercial, bem-sucedido, e tal. E ele não tinha dinheiro naquele momento para ajudar o super mega amigo e ele pediu dinheiro. Por que que ele não tinha dinheiro? Porque ele colocou navios para a embarcação. Ele apostou no comércio. Inclusive, essa carta também vai falar eu até anotei aqui para não esquecer de falar isso, tá? Construtor naval dos 5 portos. Procurem também isso para estudar, porque é aí que só começou. Tá? Essa carta não é garantia, essa carta fala de empreendedorismo, a gente vai ver mais pra frente. Mas ela não é garantia que tudo vai dar certo, porque a gente está no número 3, a gente tem até o 10 para continuar. Mas tem tudo para dar certo, tá bom? Porque envolve reis das antigas, né? Aquela época toda que os reis apostavam no comércio, colocavam seus navios para levar e trazer mercadorias. Então, essa carta tem tudo a ver com isso também, tá? E o que que acontece aqui? Esse Shylock era agiota. Então, Antônio, que não tinha dinheiro para emprestar para o amigo Balsâmio, estou falando da peça, pede ajuda para Shylock, se arrisca com esse agiota aí, porque ele não tinha dinheiro, ele estava com o comércio dele lá navegando, né? Olhando, observando, torcendo. Meu Deus do céu, precisa dar certo isso. E ele vai ajudar o amigo. E aí a gente tem, né, segundo os estudos mais modernos, de repente um ato aí de homossexual, né? Pessoas que se gostam muito além da conta. Esse Antônio tem, de repente, um amor por trás disso aí, segundo leituras e estudos modernos por Bassanio. E ele aí ajuda, tá? Ajuda o amigo, porém, de repente, aí, com essa pegada de gostar muito desse amigo, além da conta, né? Isso não era falado nas antigas, então isso são estudos aí que vieram mais recentes em relação a tudo isso. E tem essa peça aí por trás, tá bom? O Mercador de Veneza era a peça. Então, o Antônio esperava seus navios voltarem. Antônio gastou o dinheiro dele e pôs o avião. Tinha confiança que isso ia dar certo e era super promissor. Então, quando essa carta aparece numa jogada, ela vai falar que, ó, testa, arrisca, vai para cima, né? Olha lá, busca Shylock mesmo após desavenças, porque na peça eles brigam também, tem uma desavença aí com esse agiota. Então, ele tem um risco calculado para ajudar Balsamo, tá? A carta simboliza esse entre-lugar, né? Visão mais ação e mais paciência. Quer dizer, Antônio põe os navios para navegarem aí no comércio dele, aposta, acredita, reza, e também tem a criatividade para fazer os negócios, tá? O sucesso é possível se há estratégia, coragem e fé nos ciclos. Então a gente tem o número 1, o número 2, o número 3, que vai o quê? Esses três, essa trindade divina, quando a gente estuda, faz o alicerce do número 4, que aí a gente vai ver depois. Na sequência de carta, 2, você estava preso, estava com o mundo na mão, e aqui você se arrisca,
você vai. É o empreendedor, é aquele que vai fazer. Não, às vezes, só com impulso, com uma vontade muito grande, mas vai fazer, tá bom? Sentido central positivo da carta: iniciativa, visão estratégica e autoconfiança. A figura observa o horizonte após plantar as suas bases. Ele jogou lá os navios. Representa aquele que agiu e agora vê os frutos se aproximando. Então, ele espera que os navios vão e também espera aquele retorno. É garantido? Não é garantido, não. O que você pode fazer é, quando essa carta sair, o que está do lado? Sei lá, é uma carta ruim? Ó, cuidado com isso que você vai fazer. Apesar de estar num momento positivo, que essa carta é uma carta positiva, uma carta de empreendedorismo, de arriscar. Cuidado! Por que você vai falar isso? Porque você está vendo aí coisas um pouco nuviadas, digamos que uma lua, né? A lua é uma carta que deixa aí uma coisa meio obscura, você não tem certeza. Então, você tem que falar isso pro seu consulente, tá? Empreendedorismo e oportunidades. A carta associada associada à expansão comercial e ao sucesso estratégico. A chegada de boas parcerias, porque você conta aí com a ajuda de alguém. O Bassânio contou com a ajuda do Antônio, um amigo, né? Tem boas propostas, às vezes uma parceria, uma proposta de investimento. E se for essa carta para o amor, de repente dá match, né? Porque essa carta fala de uma atração, fala de química sexual, inclusive. Representa também a ajuda que vem até você. Um mercador que sabe ler o fluxo do mercado e confiar no tempo certo. Então, aquela pessoa que vai se arriscar, tá? Como usar esse Antônio? Como usar essa carta? É o arquétipo do empreendedor visionário. Então você pode fazer isso pensando em Jung, né? Eu gosto disso porque eu estou aí em estudo também, né, de psicologia analítica. Então isso é um arquétipo, tá? Você está esperando demais ou já começou a agir? Isso é uma pergunta que você pode fazer para você naquelas perguntas básicas que eu sempre deixo aqui nas aulas. Integrar a emoção com a estratégia. Lição essencial do 3 de paus positivo. E uma coisa interessante também aqui é aquela coisa assim, ó, não é você agir só para você sozinho. É você agir também por quem você ama. Quando Antônio pede dinheiro pro Shylock, ele está querendo ajudar um amigo e talvez pela essa análise que eu já falei aqui, um amor platônico, né? Que naquela época, tipo, tinha essa coisa aí, essas relações homossexuais, mas óbvio que não eram coisas explícitas. Às vezes a pessoa tinha isso, mas não falava, né? Então tem tudo isso que precisa pensar também para a época, né? Então, você tem aí é, começado a agir com seus projetos? É uma carta, uma pergunta aqui que eu deixo para você. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente encerrar essa explicação, uma tiragem porque eu faço a tiragem com as 78 cartas do tarô. Eu não separo, isso eu já falei em outros vídeos aqui. Então vamos supor que a gente tivesse uma sequência aí, o número 3 sendo a primeira carta, no negativo, isso você já teria que ter especificado antes de baixar essa carta, e o número 2 como sendo o futuro ou o conselho, né? Então a gente tem aí que a gente ia falar, né? Você tem o fogo criativo, que pede passagem, você precisa ir, porém, essa carta tá no negativo aqui nessa minha leitura, nesse meu exemplo para você. Então, você precisa deixar a espera excessiva, esperar apoio para planejar e assim, vai para cima, não deixa nada te travar, nada paralisar.
E o as, na sequência, como um conselho, haja, faça, acredite em você, tenha coragem, mesmo não tendo certeza, porque foi o que o Antônio fez. Quando ele investiu também as posses dele como mercador e colocou os barcos lá, foi seu comerciante, tá bom? Então você precisa ter coragem. Essas cartas, esse mix de coisas te ajuda muito na leitura. E a interpretação, o 3V, porque tem a visão estratégica, o que pode ser feito, e o AS realiza, tá? Então, assim, eu espero que eu possa ter trazido uma nova visão. Tem muita coisa para você estudar aqui. Eu espero que realmente eu tenha feito a diferença nessa carta, trazido de uma forma diferente do que você vê por aí, porque esse é o meu intuito aqui. Toda vez que tiver alguma relação que a Pamela fez, eu vou trazer aqui na aula. Senão, a gente só fala basicamente da carta e beleza, tá bom? Curte o vídeo, compartilha com as pessoas que estudam tarô com você, segue aqui o canal e eu te vejo na próxima videoaula do canal Arcanos em Foco. Até mais. Tchau!